Olá amigos, seguidores, você que parou no vídeo, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Este canal foi criado para compartilhar bênção para a sua vida. E hoje nós estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso projeto Leitura da Bíblia. Estamos lendo, estamos comentando sobre a Bíblia Sagrada. Damos início em janeiro, 1º de janeiro, e se Deus quiser, vamos continuar até dia 31 de dezembro, para que nós possamos concluir a leitura, o aprendizado da Bíblia Sagrada. E hoje nós iremos comentar sobre 3 capítulos do livro de Êxodo. Capítulo de número 19, capítulo número 20 e o 21. Nós vamos comentar, ler alguns versículos e fique conosco até o final do vídeo para que você possa também, e para que juntos possamos aprender um pouco da palavra de Deus. E antes de nós iniciarmos aqui os comentários sobre esses 3 capítulos, nós vamos orar, falar com Deus. Oremos, falamos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, neste momento nós prostramos diante do Senhor, clamamos pelo poder, a vida que é no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Suplicamos a Ti, Senhor, o perdão. O Senhor venha nos perdoar, venha nos renovar, fala conosco através da Tua palavra, revela mesmo aos nossos corações, abençoa cada vida, cada irmão inscrito, seguidor aqui deste canal. Vai de encontro, ó Deus, às necessidades de cada um, cura, salva e liberta em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, seguidores aqui do canal. O capítulo 19, Deus fala com Moisés, do versículo 1 até o 6, o texto começa informando, informando que os israelitas chegaram no deserto do Sinai, Sinai ali. Eles chegaram no deserto do Sinai, vindos de Revidim, no primeiro dia do 3º mês após ter saído do Egito, após ter atravessado o Mar Vermelho, onde Deus operou o milagre, abriu o Mar Vermelho. Eles passaram pelo Mar Vermelho e agora eles estavam acampados naquela área, ficaram acampados naquela área durante 11 meses, no monte ali de Refidim. Enquanto Israel estava ali, então logo Moisés subiu ao Monte Sinai para se encontrar com Deus e receber a sua instrução. Moisés subiu ao Monte Sinai para que Deus pudesse falar com ele, para que Deus pudesse instruir ele ali, para que ele pudesse trazer para o povo a instrução de Deus. Moisés estava mais uma vez no mesmo local em que Deus havia se revelado a ele numa sarça ardente, O episódio da sarça ardente está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1. O deserto do Sinai ficava no sudoeste da península do Sinai, e o local exato onde ficava o monte que serviu como cenário para as instruções divinas a Moisés. A Moisés ter sido alvo de muitos debates entre os estudiosos ao longo dos séculos. As posições mais tradicionais sugerem que o Monte Sinai era a atual montanha de Jebel Musa ou montanha de Jebel Serbal. De acordo com o relato bíblico, Deus ordenou que Moisés falasse aos filhos de Israel a respeito de como eles tinham sido poderosamente conduzidos para fora do Egito e trazidos junto a ele. Esse capítulo 19, verso 4, vai relatar, em outras palavras, Deus havia livrado Israel dos egípcios e adotado o povo para si. Deus ali, ele fez promessa lá na época de Abraão. Deus prometeu a terra prometida, Canaã, que eles se multiplicariam, que eles seriam um povo abençoado, que a família de Abraão se multiplicaria. Então aqui Deus fez essa promessa e Deus lembrou
quando o povo estava ali na escravidão, sofrendo, Faraó ali maltratando o povo, né, como escravos ali, eles oraram, eles clamaram, e Deus ouviu o clamor deles. Então Deus chama Moisés para ser um instrumento para que pudesse libertar o povo ali da escravidão. Aí Moisés, Deus se revela a Moisés, Moisés coloca ali, né, que não tinha condições, que ele era gago, que ele tinha a língua presa, mas Deus, né, levanta Arão para que juntos os dois pudessem ir lá falar com o faraó. E assim aconteceu. Deus resgatou, Deus tirou aquele povo da escravidão. E agora o Senhor também estava conclamando o povo a ouvir sua voz e guardar sua aliança. Dessa forma Israel seria sua prioridade peculiar entre todas as nações, apesar de toda a terra pertencer ao Senhor. Em outras palavras, Israel seria o tesouro pessoal de Deus, separado do mundo. E neste sentido, Deus ainda prometeu que Israel seria um reino de sacerdotes, né? E uma nação santa. Nós lemos ontem, né? Está em Êxodo capítulo 18, versos 5 e 6. Essa promessa feita a Israel na antiga aliança encontrou seu cumprimento pleno na igreja da nova aliança. Os redimidos por Cristo foram feitos reis e sacerdotes, geração eleita e o povo exclusivo ao Senhor, né? A nova aliança, né, que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Também Apocalipse está relatado lá no capítulo 1 de Apocalipse, verso 5. No capítulo 5, verso 10, no capítulo 20, verso 6, né? A nova aliança, né? Moisés chega ali, transmite a palavra de Deus ao povo. Em seguida, né, está registrado em Êxodo, capítulo 19, Moisés ali chama os anciões, né, do povo e informou a eles todas as palavras que Deus tinha falado com ele no Monte Sinai, relatando ali que Deus queria do povo, obediência, né? Adoração, obediência. E então Deus avisou a Moisés que se revelaria a ele numa nuvem escura para mostrar ao povo que a aprovação divina estava sobre ele. Está relatado no verso 9. Deus também ordenou a Moisés que fosse ao povo e o consagrasse. Os israelitas tinham de lavar suas vestes, né? Deus ordenou a Moisés que ele fosse até o povo ali, né? Falasse com o povo que eles tinham que se consagrar, que eles tinham que lavar suas vestes, né? E Moisés assim o fez. Mas Deus instruiu a Moisés que ele estabelecesse limite em torno do monte para que ninguém se aproximasse, pois quem tocasse no monte seria morto. Podia ser uma pessoa ou até mesmo um animal. Até mesmo um animal, né? Então eles não poderiam tocar ali no monte, né? Quem tocasse seria predejado ou morto, a flechadas, apenas depois que a corneta soasse um toque longo, o povo teria permissão para subir ao monte, né? Então Deus ordenou ali que Moisés orientasse o povo como eles deveriam subir ao monte. Moisés fez assim como Deus havia ordenado, o povo foi purificado das suas vestes, foram lavados, eles se abstiveram de contatos sexuais e todos ficaram prontos para o terceiro dia, quando o Senhor haveria de ser revelado. Êxodo capítulo 19, verso está escrito lá, está relatado no capítulo 19, verso 14 e 15. Aquele foi um momento singular, pois foi a véspera de uma teofania, ou seja, foi a véspera de uma manifestação especial e visível de Deus se revelando ali ao povo. Deus se revela no Monte Sinai ao povo, ali juntamente com Moisés. Êxodo 19, que assim como o Senhor havia prometido, logo no amanhecer do terceiro dia, ele se revelou ao povo. Houve trovões, relâmpagos, uma densa nuvem cobriu o monte e foi ouvido um ressoar muito forte de trombeta, de maneira que todo que estava no acampamento tremeram de medo, né? Porque era a presença de Deus, era o poder de Deus ali se manifestando, se revelando ali naquele monte.
Rapidamente Moisés levou o povo para fora do acampamento para se encontrar com Deus, e os israelitas ficaram junto ao pé do monte. Está escrito, relatado no verso 17, né? De acordo com o texto bíblico, o Monte Sinai estava coberto de fumaça, como se houvesse uma fornalha. Ali todo o monte tremia, cada vez mais forte, né? Está relatado no verso 18 e 19. O Senhor desceu a todo o monte Sinai para falar com Moisés. Deus chamou Moisés para o alto do monte e obedientemente ele subiu. Está relatado no verso 20. Naquela ocasião, mais uma vez, Deus ordenou que Moisés alertasse aos israelitas para que ninguém ultrapassasse os limites estabelecidos, mas muitos deles acabaram morrendo por desobedecer a ordem de Deus. Está relatado no verso 21. Nem mesmo aquele que estava envolvido mais diretamente com o culto do Senhor, naquele tempo, poderia se aproximar sob o risco de serem fulminados. Então Deus ordenou que Moisés descesse para avisar o povo e depois tornasse subir o monte novamente, acompanhado de Arão, né? Está relatado no verso 22 e 25. Muitos críticos do texto bíblico procuram contestar qualquer evento sobrenatural, né, descrito em Êxodo 19. Mas para essas pessoas, esse capítulo bíblico apenas narra a reação de um povo antigo sem muito conhecimento dos fenômenos da natureza, diante de qualquer tipo de erupção vulcânica, né? No entanto, todo o contexto dos acontecimentos registrados em Êxodo 19 mostra que nenhum fenômeno natural é capaz de explicar aquele evento. Definitivamente nenhuma tempestade ou erupção vulcânica pode transmitir leis a um povo e muito estabelecer uma aliança capaz de marcar radicalmente a história de uma nação. Êxodo capítulo 19 simplesmente descreve uma manifestação especial do próprio Deus aos homens. Isso não depende do que pensamos, do que pensam os incrédulos, né? Então aqui que nós podemos ver a presença de Deus no Monte Sinai. Deus se revelando ali para Moisés, se revelando para o povo e mostrando o seu poder ali, porque ali, ele traria ali os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né? Ali ele vai orientar, vai estabelecer ali os 10 mandamentos para Moisés. Os mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas os mandamentos, para que o povo pudesse seguir a orientação, as leis, né? As leis agora, as leis de Deus, né? E ali seria estabelecido os 10 mandamentos. O Êxodo 20, agora nós vamos passar por 20, né? Onde Deus estabelece ali as leis. Os 10 mandamentos são um conjunto de diretrizes morais e ética revelados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Eles são uma base para a moralidade de milhões de pessoas ao redor do mundo até hoje, né? Serviu também de leis de nações. Nações, países, né, tiveram as suas criações de leis, normas, através da lei do Senhor, a qual o Senhor, né, trouxe. O estudo do capítulo 20, né, o mandamento de não ter outros deuses além de Deus. Um dos mandamentos, o mandamento de não fazer imagem de escultura. O que seria fazer imagem de escultura, né? É ídolos, é você não adorar nenhum outro ídolo. Imagens, é você fazer imagem e adorar como se fosse Deus. Porque a palavra diz que só existe um intermediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, né? Após a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui, eles não deveriam adorar outro Deus a não ser o Deus verdadeiro, o Deus Criador, né? O mandamento de não fazer imagem de escultura, o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, o mandamento de santificar o sábado, que ali eles deveriam guardar o sábado, né? Porque Deus, ele descansou das suas obras no sábado, então eles deveriam descansar no sábado ali. O povo de Israel, o mandamento, qual foi ali, foi ali através da lei escrito
por Moisés para que o povo pudesse seguir. O mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, o mandamento de honrar os pais e a mãe, né? O mandamento de honrar pais e mães. O filho deveria honrar os pais e as mães da mãe, né? A ordem, decência exigida em um culto, a reverência de Deus conforme de resistir ao pecado, o abuso do nome de Deus para justificar a violência, a corrupção, a miséria, entre outros. O livro do Êxodo conta a história da libertação de Israel dos cativos, né? E aqui nós podemos ver e observar os mandamentos que está escrito, relatado no capítulo 20. E se o povo, quem desobedecesse esse mandamento, teria consequência severa, né? O Êxodo 20 registra os 10 mandamentos dados por Deus ao povo de Israel, por intermédio de Moisés no Monte Sinai. O estudo bíblico de Êxodo 20 traz uma síntese da lei de Deus para o seu povo. Mostra o padrão moral requerido pelo Senhor daqueles que o pertencem. O esboço do Êxodo 20 pode ser organizado em 3 partes, né? Temos os mandamentos, que está relatado aqui no Êxodo, verso de 1, capítulo 20, do verso 1 até o verso 17, fala das leis dos mandamentos. E Moisés como mediador entre Deus e o povo de Israel no Êxodo 20, né? Moisés ali era o intermediário. Hoje, quem é o nosso intermediário? O Espírito Santo. Jesus Cristo é o nosso mediador. E hoje o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo deixou o Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo, hoje nós podemos ter livre acesso ao nosso Senhor, Deus. Moisés como mediador entre Deus e o povo de Israel, está relatado no verso 18 até o 21, né? E leis a respeito dos altares, né? Deveria ter ali leis para que o povo pudesse seguir, que está relatado no versículo 22 até o 26. Os 10 mandamentos do Êxodo, né? Os 10 mandamentos foram comunicados pelo próprio Deus para Moisés pudesse escrever numa tábua, escrever, né? E passar para o povo, para que o povo pudesse seguir. Isso quer dizer que esses mandamentos foram falados ao povo diretamente pelo Senhor. Inclusive, os 10 mandamentos, a lei da lei de Deus, são conhecidos também como decálogo, uma expressão proveniente do vocabulário grego, que significa basicamente 10 palavras. Portanto, os 10 mandamentos são especificamente as 10 palavras da aliança de Deus com o seu povo. O segundo versículo traz uma introdução típica de um tratado oficial da época. Desta forma, o versículo registra o preâmbulo em que Deus se auto-identifica ao povo como o Senhor Deus, daquele momento histórico em que ele havia tirado os filhos de Israel da terra do Egito. Em seguida, o texto traz os 10 mandamentos propriamente dito como estimulações do tratado que deveria ser observado com lealdade por Israel. Os primeiros 4 mandamentos foram dados para regulamentar o relacionamento do povo com Deus, enquanto que os outros 6 mandamentos foram dados para regular o relacionamento do povo entre si. Em Êxodo, verso 3 até o 17, encontramos a seguinte relação. Não terás outro Deus diante de mim. Israel pertencia exclusivamente ao Senhor. Deus havia criado, redimido e reivindicado aquele povo como sua propriedade particular. Portanto, ele jamais aceitaria que a sua glória fosse dividida com falsos deuses, né? De maneira alguma eles poderiam criar outro Deus ali para adorar. Não farás para ti as imagens de escultura, está relatado no versos 4 e 6. Deus proibiu qualquer imagem que fosse esculpida com o propósito de representar a divindade. Essa proibição não apenas contemplava imagens de ídolos pagãos, mas também alguma suposta imagem que pudesse ser concebida pelos israelitas como representação do próprio Deus. Definitivamente, os israelitas tinham que compreender que a imagem do Deus verdadeiro jamais poderia ser representada pelas obras
da imaginação humana. Depois, a sequência da história bíblica mostra que a imagem de Deus é invisível, que foi revelada, né? Está escrito, né? Único em Jesus Cristo, foi revelada em Jesus Cristo. Deus se revelou através de Jesus Cristo. Está escrito, relatado, Colossenses capítulo 1, verso 15 e no capítulo 2, verso 9 de Colossenses. Não tomarás o nome do seu Deus em vão, o Senhor deixou claro. O seu nome tinha que ser santificado, em Israel o povo tinha de ter reverência com o nome de Deus, e jamais deixar que o santo nome divino fosse envolvido em blasfêmia, falsos juramentos, adorações fingidas e encantamentos, né? Quarto, lembra-te do Senhor, lembra-te do dia do sábado, para santificar, né? Tomando como base a ordem da criação e os atos redentores de Deus, ao livrá-los da servidão do Egito. Os israelitas tinham de congregar um dia ao Senhor. Dessa forma, o sábado se tornou o sinal da aliança de Deus com Israel no Sinai, no Monte Sinai, para a igreja do Novo Testamento. Para a igreja do Novo Testamento, esse mandamento aponta Cristo, o Criador e Redentor, que traz descanso final para o povo de Deus. Quinto, honra teu pai e a tua mãe, está relatado no verso 12. Deus deixou clara a importância da família na sociedade civil e na comunidade da fé, de modo que quando um filho desrespeita os seus pais, ele também acaba desonrando ao Senhor, né? Então, importância do filho honrar e obedecer os pais. Verso 6, não matarás, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. De modo que a vida humana é sagrada, então Deus comunicou ao seu povo que o homicídio qualificado era uma grave transgressão da lei divina e é até hoje, né? E o 7, não adulterarás, verso 14, Deus proibiu os israelitas de praticar relações fora do laço matrimonial. O povo tinha de manter em mente que o casamento foi instituído por Deus e que o adultério era um pecado contra a família e uma afronta aos princípios divinos. E o 8, não furtarás, está relatado no verso 15, os israelitas foram avisados que se apropriar de algo que não lhe pertencia era provável perante o Senhor. Esse mandamento regulava o direito da propriedade particular. E o 9º mandamento está no versículo 16, amados. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, aquela verdadeira fofoca, né? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Deus também proibiu que o seu povo atentasse contra a moral e reputação de alguém, né? Aquela povo que gosta de fofoca, né? Deus proíbe. 10º mandamento, não cobiçarás no teu coração mulher do teu próximo, né? Verso 17, os israelitas precisavam saber que os mandamentos que Deus estava lhe dando também se aplicavam às intenções de seus corações, né? Então, até na mente, na intenção, eles não poderiam pecar. Mas Moisés, como mediador entre Deus e o povo de Israel daquela época. O Êxodo 20 relata que na ocasião que os mandamentos foram dados por Deus, todo o povo de Israel presenciou de longe os trovões e os relâmpagos, e o som da trombeta e o monte fumegante. O texto também destaca que os israelitas temeram perante a manifestação da glória de Deus naquela ocasião, por isso eles pediram que Moisés lhe comunicasse as palavras de Deus, pois tinha medo de morrer, caso Deus falasse diretamente com eles, né? O poder, né? A glória de Deus, né? Os olhos humanos não podem ver Deus porque Ele é poder, Ele é glória. O ser humano não tem, né? Essa capacidade, esse poder de ver Deus face a face, né? Há leis a respeito dos altares. A parte final do Êxodo, capítulo 20, registra as leis acerca dos altares. Primeiro, uma vez mais, Deus exortou o povo a respeito da proibição da idolatria em Israel. Em seguida, Deus ordenou que o povo construísse um altar na terra para que ele fosse oferecido os holocaustos e oferta pacífica do povo, né? Então Deus
ali orientou como deveria ser o culto, né, todo o procedimento, toda a reverência, né, que eles deveriam seguir. Então Deus, nós vimos aqui o poder de Deus, as leis que foi para o próprio bem do povo, para que ele não se destruísse. O que nós estamos vendo na nossa sociedade de hoje, atual, eles não querem seguir a orientação de Deus, eles querem fazer as coisas pelas suas próprias cabeças, pelos seus próprios entendimentos, através da sua própria sabedoria. Por isso que o mundo está do jeito que está, a humanidade está do jeito que está. Porque eles querem fazer tudo conforme que vem na sua cabeça, né? Não segue a orientação de Deus, os mandamentos que Deus nos deixou, e é para o próprio bem da humanidade, né? E agora nós vamos ver aqui o verso 21 para finalizar o nosso estudo, a nossa leitura. O verso 21, o capítulo da Bíblia que registra a porção da lei dada aos israelitas, que regulamentava a servidão e a conduta que devia ser adotada diante dos casos de violência. Inclusive, essas últimas partes incluem também a responsabilidade do dono de um animal por qualquer problema causado por ele. As leis escritas em Êxodo 21 tinham como objetivo estabelecer uma ordem e um sistema de justiça no povo de Israel, definindo as consequências para aqueles que cometessem crimes graves. Além disso, essas leis também estabeleciam responsabilidade para aqueles que causavam danos às outras pessoas. Então Deus estabeleceu ali os 10 mandamentos para que eles pudessem seguir de ordem espiritual, e também Deus trouxe as leis que serviria para regulamentar a justiça ali, e para que aqueles que desobedecessem às leis que Deus deixou teria consequência e eles seriam punidos, né? Regulamenta todo a questão da justiça, né? Regulamenta o poder de justiça, né? E naquela época era olho por olho, dente por dente. Se a pessoa cometeu um homicídio qualificado, ela morreria, ela seria morta também, né? Começa mostrando que o conteúdo desse capítulo consiste no estatuto proposto aos israelitas. Em outras palavras, esse conteúdo traz princípios, normas que tinham de ser observadas em determinado caso na sociedade israelita. É importante lembrar que os estatutos abordados em Êxodo 21 fazem parte do conjunto de leis civis e penais, morais, criminais para a regulamentação da vida dos israelitas como nação. Esses estatutos foram dados por Deus a Moisés para guiar o povo de Israel, né? Que serviu para regulamentar as leis depois na nação de Israel, e serviu de base também para diversas nações, diversos países. Teve base também a criação de suas leis penais, leis civis, né? As leis do Senhor Deus. Leis vai falar aqui no verso 1 ao 11, vai falar da cerca dos servos. No verso 12 até o 27 vai falar a lei acerca da violência. E no verso 28 ao 36 vai falar da responsabilidade danos causados até por animais, né? Então aqui, pessoal, nós encerramos, né? O vídeo ficou um pouco longo porque é muita coisa para falar, para comentar. Então Deus, ele fez tudo perfeito, ele resgatou o povo da escravidão, e agora o povo estava no deserto e precisava ali de ter leis para que eles pudessem obedecer, de ter mandamentos para que eles pudessem obedecer. Então Deus fez tudo isso. Deus ali falou com Moisés, estabeleceu os mandamentos, estabeleceu as leis, estabeleceu os procedimentos dos cultos, né? Deus deixou tudo para que o povo seguisse, para que assim eles não tivessem prejuízo, né? E Deus ali, ele é amor, mas é justiça. Quem desobedecesse deveria pagar um alto preço, teria as consequências. Em certos casos de desobediência, eles pagariam com as suas próprias vidas. Deus é amor, que nós aprendemos que Deus é amor, mas também Deus é justiça, né? E assim devemos seguir, então, que Deus nos orientou, né? Até nos dias de hoje.
Se nós queremos uma vida espiritual abençoada, nós devemos seguir obedecendo aquilo que Jesus Cristo deixou de ensinamento, que Deus nos deixou de ensinamento, que é para o nosso próprio bem. Se nós queremos ter uma vida de paz, de esperança, de fé, devemos obedecer a Deus. Os mandamentos a qual Ele nos deixou, os ensinamentos a qual Jesus Cristo nos deixou. E se nós queremos ter uma vida de harmonia, uma vida de paz, devemos também seguir as leis a qual o Senhor nos deixou, as leis que foi constituída. Obedecendo, nós seremos pessoas, né, que vai agradar a Deus, que Deus vai nos abençoar. E nós seremos abençoados, nós e toda a nossa família, se assim obedecermos, seguirmos aquilo que Deus nos deixou. Amém? Aqui nós encerramos mais um estudo. Deixo aqui, né, o meu carinho e meu abraço a todos os nossos seguidores. O vídeo ficou um pouco longo hoje. Eu espero que os irmãos possam ter entendido e compreendido. Fica todos na paz, que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, sua família, que Deus possa nos dar força para que nós possamos seguir em obediência, né? Fazer de tudo para não pecar, vigiar e orar para não pecar. Mas se porventura nós pecarmos, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que morreu na cruz do Calvário para nos conceder o perdão e nos dar a salvação. Se você pecar, se arrependa, porque Deus, Ele é amor, Ele é justiça. O pecado tem consequência, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar perdão. E nós temos direito ao perdão. Basta você, né, aceitar, reconhecer que você é um pecador, se arrepender, para que você possa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.